E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é dia de análise de um episódio de Skibidi Toilet. Espero que gostem desse vídeo, então já deixem seu like e se inscrevam no canal. Então tchau e fiquem com o vídeo. O episódio começa com um cameraman mexendo em uma privada de um astro tropa. E dois cientistas dando melhorias em um camera toilet. E o nosso cameraman vê um cientista speakerman conversando com outro cientista toilet. A gente vê um cameraman correndo e vê outro cameraman ensinando o humano a usar a bazuca. Esse Spinkleman fica olhando para algum lugar, e a gente vê dois humanos sentados. Eles dois estão tomando alguma coisa dentro da xícara. E a gente vira e vê um humano preparando uma carne para esse cara sentado. Esse cameraman bate a cabeça dele, e depois disso, aparece uma mensagem escrita: "Sua localização está comprometida, retire-se imediatamente." A gente vai para o lado e mira para o portão. Nós preparamos o ataque, mas aparece o Hunton. Nós atiramos nele, mas ele destrói aquele local todo. Um astro atira na gente e a gente fica caído no chão, por um tempo. Depois disso nós vemos o Hunton comendo a cabeça daquela moça. Cachorro feio da desgraça, velho. Vai pra lá, cachorro cururu. Vai pra lá, peste. Depois disso aparece essa filha da mãe da duquesa, e ela fala: Pausa para o lanche? Dê-me algo. Como está o humano? Cru, precisa de mais preparo. Ela joga o corpo do humano, e ela nos percebe. A gente pega a arma e atira nela, mas ela ativa o escudo no rosto dela. A gente para de atirar nela, e ela fica rindo, que nem uma maluca, e aparentemente ela se engasga. O Hunton nos chuta e a gente dá dedo para ele, e ele nos mata com essa espadona. Depois disso nós vemos várias televisões que estavam mostrando várias gravações, e algum TV-man fala de fundo dizendo: Situação péssima. Depois de capturamos nosso Tyrant, inimigo teve acesso a transmissões. Muitas das nossas localizações secretas foram comprometidas. Cortamos imediatamente o fornecimento de informações. Mas é só uma questão de tempo. Até que nos encontrem. Estamos cegos agora. Depois disso nós vemos o nosso querido cientista, cameraman, que estava segurando uma câmera normal. E ele vai colocar a câmera no nosso amigo Hugo Boss, que está com uma skin muito maneira. Ele pega a câmera e dá like para o nosso cientista, mas ele não dá o like de volta. Dá like de volta, seu merda. O Hugo Boss pergunta se ele vai continuar na base, e ele fala que ele vai ir para o campo de batalha. Depois disso eles teleportam para outro local. O Hugo Boss vira para trás e vai para a frente do Lodge TV-man, e ele pede um abraço, mas ele não aceita. O Lodge TV-man fala para ele pegar em outra coisa, e a cena vai de ação para a suspeita. Porque isso, meu Deus, ok, eu fiz para merecer isso. Depois disso o Pollen teleporta todos os agentes que estavam ali. O Lodge TV-man levou os agentes para uma dimensão que se chama Dimensão do Void. O Hugo Boss olha para trás e vê uma explosão em uma cidade que eu não conheço. O Hugo Boss coloca o braço na frente do rosto para tampar, ele vira para trás e vê uma visão do passado dele. Essa visão mostra como o Hugo Boss foi criado. Ele foi um dos experimentos do cientista que deu certo. O Hugo Boss de antes fica olhando para o Hugo Boss de agora junto com o cientista. Depois disso o Hugo Boss olha para o lado e vê um personagem inédito da série que se chama Jeffrey, que aparentemente é o deus daquele lugar. Ele é bem estranho. Depois disso nós olhamos para o Polly e
finalmente chegamos no campo de batalha. Ele para de olhar para o Polly e vira para trás vendo vários agentes correndo para longe dos astros. Bando de medroso! Os agentes que estavam conosco foram para a batalha e o Polly também. O Hugo Boss olha para o lado e vê 2 astros, tropa, e ele pega espada e vai batalhar com muita aura. Ele fica rebatendo os tiros dos astros e vai para cima. Ele corta a cabeça desses 2 e ele fica cortando as cabeças dos astros que ele vê pela frente. Depois dele matar esse astro, aparece um astro especialista que ataca ele, mas também é morto. Obrigada, Hugo Boss, por fazer esses astros sofrerem muito. Ele corta a cabeça do astro, mas aparece outro astro especialista que ataca ele. Ele rebate os tiros e depois atira no astro que cai morto. Morra! Depois disso ele fica atirando em outros astros, que são mortos facilmente por ele. Ele para de atirar e faz uma manobra com as armas. Depois disso ele atira em um astro tropa e mata ele. Depois disso ele vê um astro tropa, careca, caído no chão, e ele mata ele com a serra dele. Meu Deus do céu! Isso aí é brutalidade. Calma aí, Hugo Boss, é só um astro insignificante, meu amigo. Depois disso o Fred atira no astro e mata ele. Nós olhamos para o lado e vemos o Polly, que mata um astro arrancando a cabeça dele. Tá com dor de cabeça, tá com dor de coluna, tá com dor de barriga, tá com dor nas pernas, então toma paqueta, toma paqueta. Depois disso o Hugo Boss olha para o lado e aparece um astro tropa por trás, mas o Hugo Boss mata ele com um soco parecendo com o do Saitama. Depois disso um outro astro aparece por trás dele e ele ataca ele e eles caem em um prédio. Ele fica caído no chão e o astro prepara o ataque, mas o Leon aparece e ataca o astro. Ele ativa a proteção no óleo para se proteger da luz roxa, mas o Leon fica atacando ele até ele quebrar a proteção do óleo. Ele ativa a luz roxa e o astro se mata. Ele tira a cabeça dele e o Leon solta a cabeça dele do corpo para controlar a privada do astro. Ele conecta a cabeça no corpo do astro e ele sai dali. Ele percebe que o prédio ia cair e o Hugo Boss pega o corpo dele e leva para onde estavam os outros agentes. Ele coloca o corpo do Leon e Hugo Boss se posiciona para teleportar para outro local, mas o Hugo Boss percebe uma presença de um astro. Aparentemente a câmera percebe a presença dele e ele ataca o astro e mata ele. Ele usa as armas dele e mata o astro com uma facilidade extrema. Depois disso o Hugo Boss olhou para o Leon no corpo do astro Toilet. Easter eggs? Depois disso aparece 2 astros obliteradores. O Hugo Boss anda para frente, e ele olha para o lado, e vê algo caindo. Essa coisa faz uma explosão grande, e ele dá zoom na câmera, e ele percebe que é o Hunton Toilet. Ele pega as armas e fica atirando no Hunton. O Hunton desvia dos ataques, e o Hugo Boss tenta atacar ele com o laser da serra. O Hunton se protege com a espada dele e ele vai para cima do Hugo Boss. O Hugo Boss ativa o escudo e o Hunton arranca o braço do Hugo Boss. O Hugo Boss atira com os lasers de cima, mas não dá muito certo, e ele enfia a espada no tronco dele. Ele olha para o tronco dele e olha de volta para o Hunton. Ele chuta o Hugo Boss e ele fala para o Hugo: O destino dos seus homens está selado. Diga suas palavras finais. Não acredito que a última coisa que eu virei será o seu rosto de Madofukin. Ele prepara o ataque, mas alguém atira nele e dá um dano nele. O astro Hunton tenta defender com a espada, mas o tiro explode nele. Ele coloca o capacete e olhamos para o lado e vemos o executor e a armada SPKR.
Vários SPKR-Man upgrades aparecem e um dos novos personagens da série aparece que se chama Executor. Ele chega formando aura e depois, vários SPKR-Mans foram atacar os astros. Os SPKR-Mans massacram os astros. E depois disso o Hugo Boss olha para o Executor. O Hunton ataca o Executor, mas não dá certo, e o Executor pega o Hunton e fica esmagando ele. Depois disso surge um astro impactor que atira no Executor, mas ele defende com a foice dele, e ele joga no astro, e ele morre. Ele pega a foice de volta para ele e o Hunton volta e fala que isso não vai acabar, e ele vai embora. Oba. Ele sai dali todo lascado e depois disso aparece vários astros com armas. Ele prepara um tiro, e eles atiram no Executor. Ele para os tiros com o som dele, e ele rebate os tiros nos astros. Os tiros acertam todos os astros, e a maioria morre, mas só um astro interceptador sobrevive. Ele continua atirando no Executor, mas ele é morto por o Lord Spinkleman Upgrade. Um outro astro interceptador aparece e fica atirando no Lord, mas o Lord Spinkle aparece pelo lado, e ele joga o astro no chão, e ele é executado pelo Executor. Gostaram da piada? Se não gostaram, vão tomar no Zoas. Depois dessa cena, toda essa escuridão acaba, e um astro atira no Executor. Ele olha para o lado e ele vê vários astros com armas, e eles atiram no Executor. Eles ficam atirando por um tempo, e depois disso a SPKR Woman aparece com upgrades, e ela mata todos os astros que estavam atirando. Pelo amor de Deus! Acrobática em já pode participar das Olimpíadas. Ela corta a cabeça desse último astro, e ela vai para o chão com uma pose maneira. Está com a skin maneira em a skin maneira seus mente poluída. Depois disso o Hugo Boss levanta, e ele olha para o Executor. Ele olha para o lado e aparece um astro destruidor que atira no Executor. Ele usa o laser do meio e as duas armas de baixo e de cima. Ele fica defendendo com a foice dele, e aparece uma Striron Upgrade que atira no astro. Ela usa a explosão de som no astro. As Striron usam um poder que eu não conheço, e ele tira algumas caixas de som e usa no astro destruidor, e mata ele. A explosão de som, e explode a cabeça dele. A privada do astro cai no chão e faz uma explosão grande. O Executor aparece e coloca a foice no corpo do astro, e a foice abre e vai um laser no céu. A foice vira uma cruz na verdade. Essa cena está parecendo com uma cena que eu conheço. Depois disso o Hugo Boss olha para vários SPKR que estavam parados. Essa cena aí é muito maneiro mesmo. Depois desse cena, Spinkle Woman dá a espada do Hugo para ele. Ele ativa a espada, e ele olha de novo para ela e vários astros aparecem para nos atacar. O Hugo Boss levanta a espada para atacar os astros, e aparece um astro Carriel. Aparentemente ele se caga de medo, e ele baixa a espada. Esse foi o vídeo, pessoal, espero que gostaram desse vídeo. Então tchau, e comentem no vídeo quem vai salvar a armada SPKR.